As temporalidades do presente e as perspectivas de longo prazo. É preciso estabelecer a diferença quando analisamos a complexidade do mundo atual e as variáveis que interferem nos rearranjos em curso, para que possamos avaliar bem por que determinados atores, determinados países, determinadas lideranças agem de uma forma ou de outra. Basicamente, são três níveis de análise. O econômico, que é de prazo muito curto, vejam a questão das tarifas de Donald Trump, vão e voltam do dia para a noite. Depois, o tempo político, que é um tempo regido por normas, por regras, e depende do tipo de regime político em caso. E, por fim, o tempo estratégico militar, o tempo do uso da força, o tempo da guerra, o tempo da neutralização da potencialidade de um conflito. Então, vejam, para compreendermos essas movimentações do tabuleiro estratégico militar, por exemplo, na guerra entre Rússia e Ucrânia, ou entre Israel e o Hamas em Gaza, nós precisamos entender os tempos políticos envolvidos. Vamos pegar os principais atores no cenário internacional hoje e a principal disputa hegemônica entre China e Estados Unidos. A China é um regime autoritário, controle do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, que é o líder escolhido, ele é vinculado a uma lógica coletiva ditada pelo Partido Comunista e que permanece no longuíssimo prazo, visão de gerações. No caso da Rússia, que é um regime democrático apenas formalmente falando, autocrático Vladimir Putin governa segundo a sua própria lógica e a do grupo em seu entorno de poder. A sucessão, quando acontecer, na ausência de Vladimir Putin, estará organizada para que se continue com as medidas que terão impacto quanto à sobrevivência da Federação Russa e a sua força, sua fortaleza no cenário internacional. Quando vamos para o Ocidente, estamos falando de democracias, alternância de poder, eleições periódicas, seja para os executivos, seja para os poderes legislativos. No caso da Europa, então, temos dois níveis de eleições, os nacionais, o nível nacional de cada país, e o nível regional, Parlamento Europeu eleito, depois é escolhida uma Comissão Europeia, que se intercomunicam e definem padrões de conduta que alteram as políticas de cada país, membro da União Europeia ou pertencente ao espaço europeu, bem como alteram a lógica, a dinâmica da ideia de Europa. E no caso dos Estados Unidos, a cada 2 anos temos eleições, 4 anos eleição para presidente, e no intervalo, também 4 anos de mandato, mas a cada 2 anos, eleição para o Congresso, que altera a relação de poder entre o legislativo e o executivo e a força de, no caso, Donald Trump. Lembrem-se, ele hoje tem o controle do Senado e da Câmara, é um presidente com muita força interna, será submetido a eleições no meio daqui a 2 anos, né? Então, nós temos que olhar para esta lógica entre os tempos da política e os tempos estratégico-militares para entendermos certas ações das lideranças. No caso da Europa, uma recomposição das indústrias, das capacidades de defesa, dos orçamentos de defesa, para afrontar a ameaça russa, com o apoio à Ucrânia no combate desta guerra. No caso dos Estados Unidos, a tentativa da manutenção da hegemonia no enfrentamento com a China. Tudo isso unido faz com que a compreensão do mundo leve à tendência de que os que ficarão por mais tempo no poder talvez tenham uma posição de força inicial, China e Rússia. E, portanto, o nosso grande exercício é olhar como as democracias conseguirão sobreviver aos riscos, não só apresentados no dia a dia da guerra comercial com a China, da guerra no terreno de batalha com a Ucrânia e a Rússia, mas sim ao longo do tempo. Se o regime democrático, primado das liberdades individuais, da livre iniciativa, da liberdade de expressão, vai se manter sólido e oferecendo boas condições de vida aos seus cidadãos no futuro por vir.